O assunto no programa é sobre a obesidade, agora que eu tenho um especialista que vai falar sobre isso, e é claro que a sua alimentação tem muito a ver. E a obesidade é mais um dos grandes desafios que nós temos como fator complicador da doença, da Covid-19. Doutor Tiago Pata, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Rondônia Urgente, satisfação tê-lo conosco. Muito boa tarde a todos os amigos ouvintes do Rondônia Urgente, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir. Doutor Tiago, é público e notório, né, que a obesidade ela já vem ocasionando vários problemas na saúde do cidadão brasileiro. Quando chega uma pandemia como essa, um vírus tão agressivo como é este, que aplica complicações no sistema respiratório, a pessoa obesa, ela tem muito mais riscos ainda, doutor? Como é que é isso? Sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente, mais uma vez, diante de mais uma doença nova, a obesidade, mais uma vez, foi pega como uma presa fácil, né? Infelizmente, os pacientes obesos hoje, eles são dentro das comorbidades, a obesidade é uma das comorbidades mais perigosas no que tange o risco de contaminação e desenvolvimento de formas graves de Covid, né? E as formas graves aí usam muito leitos de hospitais, usam muita UTI e também aumentam os riscos de mortalidade. Então, hoje, o paciente obeso, ele ocupou cerca de 70% dos insumos médicos, por exemplo, num estudo publicado pela Inglaterra. Nos Estados Unidos, 66% dos leitos de UTI e óbitos nesses leitos foram constatados pela obesidade. Agora, a gente tem um dado aqui do Distrito Federal, onde 76% apresentavam comorbidades, entre uma das mais frequentes também obesidade em pacientes com Covid associada à obesidade. E nós sabemos que a obesidade, na verdade, é a mãe de muitas outras doenças, né? É a grande doença que gera diversas outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, problemas respiratórios, problemas de colesteróis, alterações dos triglicerídeos. Então, é realmente uma doença que, com a Covid, teve um impacto muito grande no que tange a muitas pessoas com obesidade terem desenvolvido formas graves, independente daquelas idades padrões que a gente acostumou ver no começo da pandemia, né? Era muito comum a gente ver pacientes muito idosos e depois de um tempo começamos a ver pacientes jovens e começou-se a observar que nesses pacientes jovens a obesidade era uma das comorbidades mais frequentes. E hoje a gente já tem até uma mudança nesse perfil, tendo pacientes jovens, inclusive, sem a obesidade presente. Doutor, é muito claro isso para todos nós, que a pessoa obesa ela está passível de agravamentos não só com a Covid que é muito mais agressiva, mas acaba sendo acometido a outras patologias, consequências, evidentemente, do sobrepeso que a pessoa tem. A grande questão é, a partir de que princípio que eu identifico que eu estou obeso? Tem uma ciência exata? As pessoas conseguem se identificar? Olha, eu estou obeso, eu preciso tomar as minhas medidas de prevenção para retomar o meu peso ideal e tudo mais. Quero que o senhor fale sobre isso, mas só me dá só um minutinho, que eu tenho mais um recado importante para compartilhar com a nossa audiência. Dr. Tiago Pata, ele é especialista em cirurgia bariátrica, a gente quer saber, inclusive, sobre os avanços da cirurgia bariátrica, sobre em que momento que se recomenda que a pessoa já busque também uma cirurgia bariátrica. Em que momento que eu identifico que eu estou obeso ou eu preciso, evidentemente, de um médico para me dar esse diagnóstico? Vamos lá. Então, o diagnóstico da obesidade hoje ele é feito através de um cálculo, de uma forma muito comum e bastante conhecida hoje já da população, que é o cálculo do índice de massa corporal, ou popularmente conhecido como IMC. É um cálculo onde você vai colocar o peso dividido pela altura ao quadrado, isso é muito fácil na internet, você digita IMC, já aparece a fórmula. Você vai colocar o teu peso e tua altura e ele vai gerar um número. Esse número, ele vai dizer se você está dentro do peso adequado, se você está com sobrepeso ou se você está com obesidade. O peso adequado é quando eu tenho um número que vai de 18 a 25, significa que eu tenho de 18 a 25 quilos por metro quadrado. Já que nós temos que ter essa fórmula para tirar aquele viés de repente, a gente ouvir apenas o peso ou apenas a altura. Por exemplo, quando eu falo para você que eu tenho um paciente que pesa 100 quilos, você vai imaginar que ele é um obeso. Só que se ele tiver 1,90 m, ele não é um obeso. Então, essa fórmula ela tira esse viés do peso em relação à altura. Então, de 18 a 25 seria o normal, de 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidade, já na obesidade leve. De 35 a 40 obesidade moderada, um estágio onde em algumas situações já começam as indicações de tratamento cirúrgico,
E acima de 40 nós temos os obesos mórbidos, já com altíssimo grau de risco de doenças cardiovasculares, 100 vezes mais chance de terem problemas cardíacos como arritmia, aterosclerose, doenças coronarianas, e aí é onde a gente já começa a ter a indicação da cirurgia, tendo a obesidade como a principal doença e não necessariamente tendo outras doenças associadas. É muito importante que a pessoa tenha uma ideia, assim, uma fórmula fácil, assim, que ele possa entender. Geralmente, as mulheres elas deveriam ter um peso próximo, é uma fórmula muito banal, próximo da altura, tirando o número 1. Então, por exemplo, se a mulher tem 1,60 m, o ideal é que ela estivesse próximo de 60 kg. O homem, a gente vai colocar aí uma média de 5 quilos a mais, 8 quilos a mais. Uma fórmula fácil para você ter uma ideia se está acima ou não. É lógico que o sobrepeso e a obesidade leve, preferencialmente, nós vamos adotar métodos de tratamentos não invasivos, ou seja, mudança do estilo de vida e tratamentos mais leves. Mas é através do cálculo do IMC que nós vamos saber se o paciente está acima do peso, ou com sobrepeso, ou com peso normal. Doutor, o senhor chegou a comentar, mas não se aprofundou um pouco mais, sobre o momento adequado para que a gente entenda que está no momento de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Se submeter a um método cirúrgico invasivo para tentar restabelecer o peso ideal do corpo. A partir de quantos quilos a mais é comum que já tenha que se fazer uma cirurgia bariátrica? Ou não está relacionado somente ao peso, mas também com outras comorbidades ou doenças que foram adquiridas através do excesso de peso? Exatamente. Essa é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala em cirurgia bariátrica, muitas pessoas, às vezes até alguns colegas, imaginam que você calcula o IMC, é sempre em cima do IMC, não se usa quilos para avaliar a indicação da cirurgia bariátrica. Então, se eu tenho um IMC acima de 35, com doenças associadas à obesidade, ou se eu tenho um IMC acima de 40, eu cogito a cirurgia. Mas esse é um dado estático, ele não é o principal. Eu posso ter um IMC hoje, eu posso ter outro IMC amanhã, dependendo do dia. Ele é uma foto da minha história. O que eu preciso ter é um quadro clínico, uma história favorável de piora da obesidade, mesmo com tentativas clínicas de tratamento. Ou seja, a gente tem que gerar um filme daquele paciente. Nós temos que ter um paciente que tem que ter obesidade há pelo menos 5 anos, ter pelo menos 2 anos de tentativas de tratamento clínico, não ter nenhum vício grave que comprometa uma mudança do estilo de vida e, principalmente, ele ter condições e a idade adequada, que podem oscilar de 16 a 65 anos e de 23 a 70 anos em pacientes diabéticos. Sem dúvida nenhuma, esse histórico ele vai me dizer muito mais coisas do que aquele único dia que o paciente pesou e estava acima do peso. Pois nós podemos ter tido uma doença clínica ou feito algum tratamento clínico com corticoide, com algum outro problema que ele possa ter ganho peso, e o caso não é cirúrgico. Ele pode ter tido uma oscilação do peso rápida por problemas emocionais, por problemas compulsivos, e aí também não é um caso cirúrgico. E é diferente daquele paciente que há 5 anos vem com uma doença se estabelecendo e que com certeza não tem a intenção de vê-la piorar e mesmo assim está piorando. Aí esse seria um critério associado ao IMC. Então, ele tem um histórico de doença de obesidade sem sucesso no tratamento clínico por pelo menos 2 anos, e aquele IMC acima de 35 ou 40, ele vai ter a indicação da cirurgia, que aí é um leque de opções. Temos que entender que, digamos aqui que eu sou um soldado e a obesidade é o exército inimigo, eu sou um combatente da obesidade. Nós temos ferramentas diferentes para lutar contra o mesmo inimigo. Um leque que vai desde tratamento clínico não medicamentoso, endoscópico, cirúrgico, e cirúrgicos muito mais agressivos. Cada um com a sua potência, com a sua indicação, e não mais nem menos importante. É lógico que se nós pudéssemos, trataríamos e conseguiríamos tratar todos no início das doenças, no sobrepeso, na obesidade leve. Mas, infelizmente, a obesidade ela é uma doença crônica, vitalícia, não tem cura, de difícil controle, dispendiosa, recidivante, e quando associada a outras doenças, ela também pode se tornar letal também. Nosso tempo está basicamente encerrando aqui, mas eu precisaria saber sobre como é que estão os avanços tecnológicos, implementações e o que diz a ciência, evidentemente, sobre a cirurgia bariátrica. Quais são os resultados para a população de forma meio genérica, até porque é um assunto que teria que ser muito bem aprofundado. Sim. Olha, sem dúvida nenhuma, a cirurgia bariátrica ela sofreu uma grande transformação rapidamente, para contar o resumo da história, há cerca de 15 anos atrás.
foi quando ela deixou de ser feita por corte e passou a ser feita por que nós chamamos de técnicas minimamente invasivas, ou seja, a videocirurgia. Nós deixamos de ter um paciente que ficava, em média, de 3 a 5 dias internado, praticamente todos utilizavam de UTI no primeiro ou no segundo dia, e com uma recuperação total a ponto de voltar ao trabalho e atividades normais em torno de 90 dias, para hoje, através das cirurgias minimamente invasivas, seja videolaparoscopia ou seja cirurgia robótica, a gente tem conseguido trabalhar esses pacientes com cirurgias que duram em torno de 1 hora, 1h30, alta em 24, 48 horas, e com uma diminuição praticamente de 99% de utilização de leito de UTI para esses pacientes, restabelecendo uma atividade entre 15 e 30 dias, dependendo do tipo de trabalho do paciente. Então, esse foi o grande avanço da cirurgia bariátrica e, coincidentemente, foi o período de maior acreditação no método. Por isso, hoje nós temos, no Brasil inteiro, houve um crescimento exponencial desse tipo de tratamento, dessa opção terapêutica para obesos, para diabéticos, hipertensos, que por ano sofrem com essas doenças. Então, eu aqui hoje, a gente tem o prazer de dizer que Rondônia tem uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, filiada à nossa nacional, SBCBM, do qual tenho o prazer de atualmente ser o presidente, fundador dessa sociedade, junto com outros 6 colegas. Então, a especialidade ela também vem se capilarizando, chegando em vários locais. Quando eu cheguei aqui em Rondônia, nós tínhamos 1, 2 colegas apenas especialistas, e hoje nós já temos um grupo grande. Rondônia é um estado que tem excelentes números no tratamento da obesidade, e sem dúvida nenhuma, seja o gestor privado ou o público que focar o tratamento dessa doença, ele vai estar economizando e muito lá na ponta. Nós temos estudos que comprovam que 4% do PIB brasileiro é dispendiado para tratar consequências da obesidade no Brasil. Então, hoje se tornou uma cirurgia muito mais acessível, tem que melhorar esse acesso ainda, tanto na rede pública quanto privada, mas uma cirurgia, sem dúvida nenhuma, muito mais segura e confortável para o paciente. Beleza, agradeço ao Dr. Thiago Pata falando conosco aqui acerca dos riscos que a obesidade acaba ocasionando ao cidadão em momentos de pandemia. Muito mais delicado ainda essa situação. Doutor, agradeço aqui pela participação, pelas explicações, pela prestação de serviços, assim como também gostaria que o senhor deixasse um recado para a população sobre a conscientização que temos que ter de nos cuidarmos, afinal de contas, a pandemia só será vencida com a vacinação em massa, né? Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Rondônia está passando por um momento extremamente complicado, nós estamos vivendo aqui o nosso auge, né, do estresse do nosso sistema de saúde já há mais de 50 dias, estamos hoje numa escassez total de leitos, tanto públicos quanto privados, então é o momento de todo mundo realmente usar a sua máscara, se proteger com álcool e gel, evitar aglomerações, para que a gente possa, o quanto antes, diminuir o número de casos, de óbito, e muito importante, quanto salvarmos as atuais vidas, é preservar futuramente o nosso comércio, que possa, com a diminuição dos casos, ir retornando com segurança às suas atividades. Então, é hora de todo mundo apertar o cinto, se Deus quiser, logo, logo a gente passa essa fase. Muito bem, aqui é prestação de serviços também, o Rondônia Urgente, conversando com o Dr. Thiago Pata, falando sobre a questão da obesidade em tempos de pandemia e também os avanços da cirurgia bariátrica.